nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia, a paz de Jesus esteja com você. Neste Hosana Brasil, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, versículos do 5 ao 14. Êxodo, capítulo 14, versículos do 5 ao 14. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, quero convidar você a louvar a Deus. Em todo tempo nós precisamos louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque Deus é misericórdia, é compaixão. É o Senhor quem abençoa a nossa vida. Se nós estamos aqui nesse momento de hoje, podendo ouvir a palavra de Deus, é porque o Senhor assim nos permite. Êxodo, capítulo 14, versículos do 5 ao 14. Diz-nos assim a palavra de Deus. O rei do Egito foi informado que o povo tinha fugido. O faraó e os ministros mudaram então de atitude em relação ao povo e disseram: que fizemos? Deixamos Israel partir, privando-nos dos seus serviços? O faraó mandou preparar o seu carro e levou consigo as tropas. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, enquanto eles saíam livremente. Os egípcios perseguiram-nos com os cavalos e carros do faraó, com os cavaleiros e o exército, e alcançaram-nos acampados perto do mar, na altura de Piarote, defronte de Baal-Sefom. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas, levantando os olhos, viram os egípcios que vinham chegando pela retaguarda. Aterrorizados, os israelitas clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que nos trouxestes para morrermos no deserto? Que vantagem nos deste, tirando-nos do Egito? Não te falávamos assim no Egito? Deixa-nos em paz servir aos egípcios. Era melhor servir como escravos aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, ficai tranquilos. Não temais, permaneceis firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra é muito importante para nós, neste Hosana Brasil, porque no Hosana Brasil, de ano para ano, o que nós celebramos aqui nesse dia, nesses dias? Nós celebramos as vitórias de Deus
na nossa vida no decorrer desse ano. Um ano desafiador, não é preciso a gente ficar repassando isso aqui mais uma vez. Todos nós já estamos assim, plenos de saber dos desafios que esse ano acabou comportando para todo o povo brasileiro e para todo o povo no mundo. Não é? Muitos de nós ainda estamos travando grandes lutas, mas o Senhor nos deu vitórias. Não é? Enfrentamos grandes dificuldades, infelizmente muitos enfrentaram perdas, alguns precisaram inclusive se despedir dos seus entes amados, mas o Senhor esteve conosco, ao nosso lado, em todos esses momentos. Se nós temos motivos, não é, para chorar muitas vezes e para colocar diante de Deus a nossa dor e o nosso lamento, muito maiores, meus irmãos, são os motivos para agradecermos a Deus. E sempre diante de nós se impõe essa decisão de como é que nós queremos responder aos apelos da vida. Se é com murmuração, com tristeza, com derrota. Eu vi ali, rezava com o Padre Adriano trazendo uma palavra de ciência em que ele dizia para uma mulher: você se entregou, não é? Você deixou de lutar, e por ter se entregado você está morrendo. Não é? Nós podemos fazer exatamente isso, nós podemos nos entregar, nós podemos parar de lutar e morrer, ou nós podemos, com a graça de Deus, enfrentar as situações com gratidão, louvor nos nossos lábios, confiança, e experimentarmos o que diz esta palavra: não temais, não tenhais medo, permanecei firmes. Permanecei firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Hoje vos dará. O Senhor combaterá por vós, e vós ficais tranquilos. Tudo ia bem, o povo estava feliz. É sempre assim. Quando não há problema, quando não há dificuldade, é fácil a gente ficar bem. Desafiador é a gente continuar bem quando mudam as circunstâncias. E olha, nós vimos aqui, a situação mudou, o povo também mudou. Enquanto tudo corria do gosto deles, só alegria. Mas mudou a situação, o povo perdeu a confiança. Pararam de olhar para Deus e começaram a olhar as aparências. E quando nós tiramos os olhos de Deus para ficar olhando para os problemas, para ficar olhando para a doença, para ficar olhando para as paredes onde nós estamos confinados, quando nós paramos de olhar para Deus, para olhar para as dificuldades que se acumulam, nós começamos a vacilar na nossa confiança. Nós vamos perdendo a confiança em Deus, vamos perdendo a confiança na vida, vamos perdendo a confiança em nós mesmos e vamos perdendo a confiança nos outros. A situação mudou, o povo começou a murmurar. E Moisés foi taxativo, porque diante da murmuração, da reclamação, que é um vício terrível, não deixe isso entrar na sua casa. Não deixe esse espírito de lamentação, de tristeza, de descontentamento entrar na sua casa. E se entrou, nós precisamos ser taxativos, gente. Temos que cortar, porque isso mina nossa esperança. Moisés foi taxativo e disse: não temais, permanecei firmes e vereis a vitória que hoje o Senhor vos dará. Essa é uma ordem de Deus para cada um de nós que estamos aqui, para você que reza conosco neste Hosana Brasil, para você que está em casa reunido com a sua família, para você que no seu quarto, num cantinho em oração, com fone de ouvido, está acompanhando esse momento de oração e de partilha da palavra de Deus. Você que não pôde parar os seus trabalhos, mas é assim, o olho no trabalho, mente atenta, mas o coração em oração.
unido aos irmãos, a cada um de nós, em oração neste Osana Brasil. Para cada um de nós, esta é a ordem do Senhor. Não tenhais medo. O momento é para você permanecer firme. E você verá a vitória que hoje o Senhor vos dará. E é muito interessante porque aqui onde está escrito permanecei firmes, em algumas traduções é aquietai-vos. Olha que interessante. Ficar quieto, muitas vezes, quer dizer firmar-se. Permanecer firmes, algumas traduções da Bíblia apresentam essa expressão como aquietai-vos. Para a pessoa que enfrenta grandes dilemas e se encontra em extrema dificuldade, esta é a ordem do Senhor. Aguenta firme. Quantas vezes nós ouvimos isso pela boca do nosso pai fundador, o Padre Jonas, não é? Aguenta firme, meu filho. Aquieta o seu coração. Aquieta a sua mente. Que o Espírito Santo possa dar a você nesse momento um sopro de tranquilidade para os seus pensamentos, para os sentimentos que estão dentro do seu coração. Porque quando nós enfrentamos uma batalha, uma dificuldade, e essa que o mundo está enfrentando já dura um bom tempo, não é verdade? Quando a gente não pode se retirar, quando a gente não pode avançar, quando a gente está cercado à direita, cercado à esquerda, o que fazer? Porque para muitos de nós esse é o quadro. Nós não temos como escapar da situação. Nós não temos como avançar em muitos dos nossos projetos. Não temos como ir em frente. Estamos cercados à direita. Estamos cercados à esquerda. O que nós podemos fazer? As palavras do nosso Pai de misericórdia são: aquietai-vos, acalmai-vos, confiai e permanecei firmes. Em ocasiões assim, como essas, que muitas vezes nos envolve, em ocasiões de grande tribulação, nós deveríamos dar ouvidos somente à palavra de Deus, gente. Somente a palavra do Senhor. Pois quando nós estamos passando por dificuldades, é muito comum aparecer maus conselheiros. É muito comum acontecer de aparecer aquelas pessoas que costumam vir de todos os cantos com as suas sugestões. Você já viu que quando uma pessoa está no meio de um problema, não falta quem vai lá sussurrar uma direção no ouvido dela? E nesta hora, o demônio põe muitas palavras na boca de pessoas assim. Treina a pessoa na palavra do desespero. E o que é que o desespero fica ali segredando aos nossos ouvidos? Entregue-se. Morra. Desista de tudo. Não vale a pena lutar, não vale a pena você se cuidar. Não faz diferença. A vida é muito curta, você é muito frágil. Não é qualquer situaçãozinha põe aí os seus esforços abaixo. Então, se não vale a pena lutar, se entregue logo de vez. Mas Deus, a partir da sua palavra, nos mostra que Ele nos quer ver revestidos de ânimo, revestidos de coragem. E mesmo nos tempos mais difíceis, Ele quer que nós experimentemos o seu amor e a sua fidelidade. Não tem tempo melhor para você experimentar o amor e a fidelidade de Deus do que agora. As situações não mudam, gente, quem Deus é. As situações mudam, mas Deus não muda. Deus ama você, Deus é fiel, Deus não te abandona, Deus vai te ajudar. E é por isso que nós gritamos Osana Brasil, porque a nossa confiança não está em nós, a nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa confiança está naquele que tudo pode, que consegue o que a gente não consegue. Esses dias, no Sorrindo para a Vida, nós recebemos um testemunho de uma família
que precisou levar a mãe com 84 anos ao hospital. A mãe tinha tido uma infecção generalizada. Sabe aquela infecção que mata? Porque tomou todo o corpo, todos os órgãos. E quando os médicos fizeram os exames, foi consenso entre eles: essa senhora não viverá, porque a infecção já tomou conta de tudo. Chame a família. Ela estava na UTI, mesmo assim foi liberado a visita da família, porque era um momento de despedida. Porque se tinha uma coisa certa naquele dia, é que aquela senhora iria morrer. E a filha ficou ali, acompanhando a mãe, com o coração angustiado, mas sem perder a confiança em Deus. E o demônio, ele é muito cruel, porque ele semeia o desespero de todas as formas que você puder imaginar. E ali na madrugada, enquanto ela acompanhava a própria mãezinha, ela ouvia quando os enfermeiros conversavam entre si: aquela senhora ali já está morrendo. Não é que ela ia morrer. Ela já estava em processo de morte. E a filha, olhando ali do lado, via uma medalhinha que ela sempre usava, com o sinal da cruz, a medalha das duas cruzes. De um lado, uma oração de proteção e exorcismo. Do outro, uma promessa de Deus na Sagrada Escritura, do Salmo 90, que diz: porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E a filha, colocando ali a medalha sobre o coração e a cabeça da mãe, começou a rezar. E por incrível que pareça, e para o espanto dos médicos, aquela senhora imediatamente começou a melhorar, e as notícias foram mudando ao ponto de ela ter que ser liberada, porque a infecção havia sido vencida. Quando Deus entra na nossa vida, até a morte tem que retroceder. Então eu digo a você: hosana Brasil. A nossa confiança está em Deus, não está nem em nós, nem nas circunstâncias que nos cercam, porque as circunstâncias podem dizer: você está acabado, você vai morrer, mas Deus não nos quer dobrados diante da voz da tentação. O Senhor quer ânimo da nossa parte, coragem, enfrentamento, e mesmo nos tempos difíceis, Deus quer que nós façamos a experiência do seu amor e da sua fidelidade. O que Deus tem para você não é experiência de mal, não é punição, não é castigo. O que Deus tem para você é uma experiência do amor que Ele tem por você. E Deus quer que você experimente que a fidelidade de Deus não tem prazo de vencimento. Ela é eterna. Se a covardia diz para nós, e diz, viu? A covardia diz para nós: desista, volte para o mundo. Você não pode comportar-se como cristão, como católico. É muito difícil essa vida de ser fiel a Deus. É muito difícil você seguir com fidelidade por esse caminho que o Evangelho propõe. Abandone esse caminho, diz a tentação para nós, porque quer nos fazer desistir. Mas por mais que a fraqueza, a tentação e o mal queira nos enfiar esse comportamento, nós não poderemos aceitá-lo. Não poderemos de forma nenhuma aceitar esse tipo de tentação na nossa vida se nós confiamos em Deus. Então eu pergunto a você: você confia em Deus? Você permite que hoje, neste Hosana Brasil, o Senhor cumpra esta palavra na sua vida? Não temais, não tenha medos, permanecei firmes e vereis a vitória que hoje, o Senhor vos dará. Porque o Espírito Santo, gente, pelo contrário, Ele nos manda ir de força em força e não desanimar. O Espírito Santo nos manda ir de força em força, e nem a morte e nem o inferno poderão nos retirar desse caminho, se Deus estiver conosco e se nós estivermos com Deus. Nós dizemos com muita alegria e beleza, inclusive: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós.
Mas nesta manhã eu quero convidar você a aceitar o convite de nosso Senhor, de você também estar com Ele, de ouvir a sua voz e de obedecer às determinações que Deus dá a cada um de nós. Porque se Deus nos manda permanecer quietos, permanecer firmes, permanecer calmos, mais firmes por um momento, será que Deus nos pede isso? Não seria para renovar as nossas forças, para um avanço maior no tempo oportuno? Sabe-se lá por quê, gente? Deus tem dado a tantos de nós uma pausa. Porque esse ano foi praticamente uma pausa na vida de muitos de nós. Nós temos que nos perguntar qual é a estratégia de Deus em nos fazer parar, nos acalmarmos, frear o nosso ritmo, repousarmos, nos unirmos em família, conviver mais com os nossos. Precisamos nos perguntar o que é que Deus quer de nós, nos pedindo para dar esta parada. Porque a nossa precipitação, o que ela faz com a gente? Não é? Principalmente diante dos freios que nós recebemos nesses tempos. Muitos de nós recebemos, né? Não todos, mas muitos de nós recebemos. Em relação ao trabalho, principalmente. Alguns foram freados numa matéria, outros em outras, mas todos nós recebemos aí uma desaceleração em muitos aspectos da nossa vida. O que a nossa precipitação começa a gritar dentro de nós? A nossa precipitação, ela exige. Faça alguma coisa. Você vai ficar aí parado. Mexa-se. Ficar quieto, esperar, isso é negligência, isso é loucura. Enquanto você espera, a vida está passando. Não, a vida não está passando, nós estamos vivendo a vida. Isso é uma distorção da tentação. Nós temos que fazer alguma coisa imediatamente, temos que agir. Nós pensamos, em vez de olhar para o Senhor, que não fará por nós apenas alguma coisa, mas fará por nós tudo. Nós nos deixamos guiar, não é, por esse sentimento de inquietação que vai nos impulsionando nessa direção, nesta ideia de que nós precisamos fazer qualquer coisa, não importa o que seja, e temos que fazer de imediato, uma ideia de que nós temos que agir a qualquer custo, em vez de nós olharmos para o Senhor. Precisamos olhar para Deus. Não estou dizendo que temos que ficar em inércia, de braços cruzados, mas diante da ordem do Senhor nós precisamos obedecer. Faça o que está ao seu alcance, mas quanto ao seu coração, aquietai-vos. Quer que diga de uma outra forma? Não desespereis. Porque quando a palavra de Deus nos diz, ficai firmes, quer dizer, não entreis em desespero. Quando a palavra de Deus nos manda sossegar, é porque essa agitação vai corroendo a nossa liberdade até nos levar ao desespero. A nossa presunção, ela aconselha para a gente assim, né? Se o mar estiver diante de você, porque era isso aqui que o povo estava vivendo, né? Estava fugindo do faraó, estava encurralado entre o mar e o exército que vinha, ou morreria afogado, não é? Ou seria despedaçado pelos exércitos do faraó. O que é que a nossa presunção muitas vezes nos aconselha? Se o mar estiver diante de você, marche sobre ele. Faz a loucura, vai em frente, não pensa. Vai em frente e espere um milagre. Mas a fé não age assim. A fé não dá ouvidos à nossa loucura, à nossa presunção. A fé não dá ouvidos ao desespero. A fé não dá ouvidos à covardia, nem à precipitação. A fé ouve a voz de Deus, dizendo para nós nesta manhã, aquietai-vos e confieis, espereis no Senhor, de quem virá a vitória. E quando uma pessoa confia em Deus, mesmo diante de todas as tempestades da vida, ela permanece firme como uma rocha em Deus, nosso Senhor. Aguenta firme,
Aguenta firme. Sabe, é uma vitória chegar ao final deste ano firmes. Muitas pessoas adoeceram emocionalmente, muitas pessoas adoeceram mentalmente, e eu tenho agradecido muito a Deus pela graça da fé, porque é a fé que nos mantém saudáveis em meio a tantas tribulações que explodem sobre nós. Aguentar firme, você sabe o que é? É você conservar a atitude do homem que confia em Deus, da mulher que confia em Deus, pronto para agir, mas esperando as ordens que virão da parte de Deus, aguardando com ânimo. Aguentar firme é você aguardar com ânimo, com paciência, que o Senhor nos mande avançar. Até que Ele nos mande, nós esperamos em Deus. E não vai demorar que Deus nos diga tão claramente, como Ele disse a Moisés e ao povo: marche, vá em frente. Então, em tempos de incerteza, meu querido, nós devemos sempre esperar. Sempre que nós tivermos alguma dúvida, vamos esperar no Senhor. Sem precipitações, sem loucuras, sem sermos para nós mesmos o inimigo, porque muitas vezes nós nos castigamos com todo tipo de pensamento ruim, nós sabotamos a nossa saúde, só pensando o que não presta. Não, quem não confia em Deus só pensa o que não presta. Essa é a verdade. Então, não vamos nos precipitar a agir, não. Se você tiver confusão na sua cabeça ou no seu coração, espere em Deus e reze até que tudo esteja calmo e tudo esteja claro. Se as coisas não estão calmas e se elas não estão claras, então eu ainda não rezei o bastante, não confiei o suficiente para permitir que o Espírito Santo esclareça essas coisas para mim. Porque, como diz a palavra de Deus, a esperança não decepciona, a esperança não engana, não é? Quem espera em Deus não é enganado. Quem espera em Deus não é decepcionado. Às vezes, até para contar conosco, Deus nos faz esperar por um tempo, não é? Deus nos faz. Deus usa as dificuldades, não é? Há um porquê em todos esses apuros que nós passamos. Há um porquê em tudo que nós vivenciamos. Mas assim que nós formos apurados, assim que nós formos provados, Deus vai nos liberar do nosso sofrimento, não é? O sofrimento, ele cumpre também uma missão da parte de Deus, mesmo quando Deus não o envia. Então, há um porquê para todos esses apertos que nós estamos passando. Mas assim que nós passarmos por isso, Deus vai nos libertar do sofrimento. Então, sem as coisas que nós aprendemos com as tribulações, nós não poderíamos enfrentar as novas etapas da nossa vida sem sermos derrubados. Você consegue perceber isso? Que você hoje está de pé pela força que você ganhou com as dificuldades que na vida você enfrentou? Você percebe, como eu percebo, que todas as dificuldades das quais nós escapamos, nós renunciamos a um treinamento que hoje nos faz falta? Faz falta. Se você não tivesse passado pelos apuros que você passou, você não tinha firmeza hoje para enfrentar as lutas que você enfrenta. Então calma. Porque Deus usa as dificuldades a fim de nos educar para o futuro, para algo especial que Ele quer que nós vivamos e para nos tornar abertos a uma nova unção do Espírito Santo. Tudo isso que nós estamos enfrentando está alargando a nossa alma pela confiança em Deus, para recebermos uma profunda efusão do Espírito Santo, uma graça maior. Mas para isso você precisa aguentar firme. Aguenta o tranco. Criança, você sabe como é. Gosta de todo tipo de aventura, gosta de todo tipo de desafio. Às vezes chega na roça, nunca montou num cavalo. Aí insiste, atormenta quem cuida dele até deixar montar. Mas agora que montou, aguenta o tranco. Porque se você não aguentar, o cavalo vai te jogar longe. Agora não é hora de você amolecer. Agora é hora de você ficar firme, aguentar o tranco, sabendo que esse aguentar
está alargando a sua alma, está alargando o seu coração, está alargando a sua confiança em Deus para você receber uma graça maior, receber uma nova unção do Espírito Santo, e nada poderá nos impedir de receber aquela graça tão esperada, se antes nós permitirmos que Deus nos habilite para receber essa graça. Permita que Deus torne você capaz de suportar essa graça que você tanto espera. Porque se você permitir isso, ninguém vai poder te tirar aquilo que Deus já reservou para você. Ninguém vai poder impedir você de receber o resultado da sua oração. Quem quer obrigar a Deus a lhe dar hoje o que Deus havia reservado para essa pessoa só para o dia de amanhã, só perde. Você tem rezado? Você tem confiado em Deus? No momento certo, o Senhor lhe dará aquilo que você tanto necessita. Não force os tempos de Deus. Nem se angustie pensando que nosso Senhor não está te ouvindo. Não se angustie com os tempos presentes, que podem soar difíceis para muitos de nós. Como eu disse, perdas de pessoas, perdas materiais. Mas nós não estamos só, gente. Nem mesmo quem faleceu estava só. Porque se Deus é por nós, nem a morte pode contra nós. Essa é a confiança cristã, essa é a esperança que não decepciona. Nós devemos dar a Deus tempo para falar conosco, tempo para nos revelar a sua vontade, porque Deus nunca se atrasa. Nós é que queremos apressar os tempos de Deus. Não é Deus quem está atrasado. Nós é quem temos que aprender a esperar. E olha, como será maravilhoso quando você puder ouvir da boca do Senhor: vem agora. Porque chegou o momento de você receber a sua vitória. Os tempos presentes têm nos desafiado constantemente, todos os dias. É o que o dia a dia nos revela. Sabe o que nós temos visto no dia a dia? Até aqui na Canção Nova, pelas partilhas que chegam, pelas pessoas que abrem para nós o seu coração. Nós temos percebido que quando uma pessoa chega ao ponto de não esperar mais em coisa alguma, quando uma pessoa chega ao ponto de levantar-se pela manhã sem esperar absolutamente nada, sem esperança, é o mesmo que um morto. Mesma coisinha. E de fato, e verdadeiramente, tem grande possibilidade dessa pessoa se matar. Ou volto à oração do Padre Adriano Zandoná, ou de se matar, ou de se deixar ir morrendo aos poucos, porque se entregou, porque desistiu, porque não quer mais lutar, porque se abandonou ao vício. A uma pessoa que está prestes a desistir de tudo, nós precisamos avisar para esta pessoa que há uma saída segura. Então, nesta manhã eu digo a você: não faça loucura, não se desespere, não tome atitudes precipitadas. O ano está acabando e, meu Deus, eu não cumpri as coisas que eu precisava cumprir. Eu estou num beco sem saída. Meu querido, isso é a voz do desespero. Isso é a voz da tentação. Nesta manhã eu te trago algo da parte de Deus. Eu te trago algo da parte do Senhor. Há uma saída segura. E quem confiar vai recuperar o ânimo e vai ter um novo fôlego. Lembra quando na oração, antes desta pregação, estava sendo rezado? Que o Senhor estava dando um novo fôlego para aqueles que estavam rezando. O Senhor está nos concedendo, aqueles que confiam, um novo ânimo, uma nova coragem, um novo fôlego. Márcio, eu perdi o meu ânimo. Por Deus, você vai recuperar. Eu já não tenho mais fôlego para continuar. Com o Senhor, nosso Deus, você terá. Porque para quem confia em Deus, não há decepção. Você pode se decepcionar confiando nos outros. Se você colocar toda, não é alguma, toda a sua confiança em filho, você vai se decepcionar. Se colocar toda a sua confiança em pai, em mãe, você vai se decepcionar. São humanos. Eu confiei tanto neste amigo.
É humano, seu amigo? É de carne, osso, pensa, sente? É assim o seu amigo? Então me desculpe, se a sua confiança está nesta pessoa, você corre um sério risco de se decepcionar, mais cedo ou mais tarde. Mas para quem confia em Deus, não há decepção. Pelo contrário, para quem confia em Deus, acontece um milagre. Tudo fica diferente para quem confia em Deus, embora nada tenha mudado. Repito, para quem confia em Deus, tudo soa diferente, tudo fica diferente, apesar de por fora, apesar de nas aparências, nada parecer ter mudado. Pode até ser que não tenha mudado mesmo. As situações podem até não mudar. Mas o Senhor nos muda e nos eleva acima das circunstâncias e das situações. Então, para quem confia em Deus, eu te garanto, não há decepção. Não há nada que possa fazer o que uma pessoa que tem esperança consegue. Olha, os remédios nos ajudam, os amigos nos apoiam, mas nada vai poder fazer por você o que a esperança pode fazer. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça da esperança em Deus, porque é a esperança que move os jovens. Por que os jovens têm tanta vitalidade, tanta força? Porque tem esperança. E mesmo no seio da família, gente, da nossa família, isso acontece. Numa família, a pessoa permanece ou volta para a família depois de ter ido embora, quando na família ela encontra esperança. Se você quer que a sua família permaneça unida, tem que ter esperança dentro de casa, esperança de dias melhores, esperança de mudança, esperança de que o bem é maior do que o mal, de que as trevas nunca irão vencer a luz, não irão, e mesmo a morte não vai vencer a vida. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, gente. Na nossa casa a gente tem que ter esperança, nunca olhar para a nossa família e dizer, não tem mais jeito, nada vai mudar, a nossa família é assim, infelizmente não se há o que fazer. Não, nós podemos sim ser pessoas novas no poder do Espírito Santo. E quando aquele que foi embora de casa vê que aquela família está cheia de esperança, volta para casa. Ou aquele que já estava pensando em ir embora, descobre que na sua família existe esperança, ali ela fica. Então, plantar a esperança no coração das pessoas é a coisa mais bela a se fazer. Dê esperanças para o seu marido. Dê esperanças para sua mulher. Não tire a esperança dos seus filhos. Não tire a esperança de quem está contando com você. E sabe qual é a nossa máxima esperança? A maior de todas, a fonte de toda a esperança. A nossa máxima esperança é de que nós vamos ressuscitar. Quem confia na ressurreição não tem medo da morte. Agora, quem acha que depois dessa vida nada o espera, ou que o espera o inferno, nossa, imagina que desespero que deve ser os últimos dias desta pessoa. Não, você sabe qual é a nossa esperança? Sabe o que eu espero? E acredito que também você espera. Nós esperamos de Deus que nós vamos ressuscitar. A morte não é o fim. Porque aquele que ressuscitou Jesus dos mortos também vai nos ressuscitar. Diz a palavra de Deus que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a primícia. Você sabe o que é a primícia da colheita? São aqueles primeiros frutos. Todas as árvores não brotam de uma vez, não dão frutos ao mesmo tempo. Tem umas que vêm primeiro. Às vezes estão mais saudáveis, mais robustas. Ali vêm os melhores frutos, os primeiros frutos. Cristo foi a primícia, e a primícia anuncia a plenitude da colheita. Quando vêm os primeiros frutos e os frutos são bons, a gente já sabe como é que a colheita vai ser grande, vai ser boa. E se a colheita, e se a primícia não for seguida de uma plena colheita, então ela não é primícia. Não é primícia. Foi uma colheitinha vagabunda.
A palavra de Deus nos diz que Jesus é a primícia, Ele é o primeiro, são os primeiros frutos. Mas depois da primícia se segue uma grande colheita, quer dizer que da parte de Deus espera-se uma grande multidão de ressuscitados. Nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Mas veja, não há apenas a ressurreição do corpo. Que a gente pensa muito, depois da morte, não é? O defunto levantando. Como será nos últimos dias, quando o Senhor vier, os sepulcros se abrindo, os corpos se refazendo. Aí a gente pega lá Ezequiel, não é? Onde fala dos ossos secos, Ezequiel 36, se eu não me engano. Os ossos vão se recompondo, a carne vai enchendo os ossos, e de repente uma multidão, um exército de incontáveis pessoas se põe de pé. Uma imagem maravilhosa e verdadeira. Mas ela passa antes de tudo pelo coração. Existe e vai existir a ressurreição do corpo? Sim, Senhor, sim, Senhora. Mas também existe uma ressurreição do coração. E se a ressurreição do corpo está destinada para o último dia, a ressurreição do coração, gente, é de todos os dias. Todos os dias eu preciso buscar em Deus a ressurreição do meu coração. Você precisa buscar em Deus a ressurreição do seu coração. Porque esta é a ressurreição que mais nos deve interessar. Porque ressuscitar o nosso corpo não depende de nós. Mas a ressurreição do nosso coração depende de nós desde já. Se eu quero ter vida interior, se eu estou cansado de viver como um morto-vivo, se eu estou vivendo como um zumbi, eu preciso levar a Deus o meu coração e pedir ao Senhor a graça de uma ressurreição interior, de uma ressurreição espiritual. Eu preciso pedir a Deus a graça de um coração ressuscitado. Deus nos uniu neste Hosana Brasil para nos assegurar uma coisa. Estamos reunidos, viu? Um dia um profeta do Antigo Testamento, eu sempre troco os nomes do Elias e do Eliseu, então foi um dos dois. Ele estava cercado por um exército. E o servo dele foi lá contar para ele, mas estava em pânico, em desespero. E o profeta, voltando-se para Deus, rezou pedindo: Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja que a multidão que está em nosso favor é muito maior do que aquela que vem contra nós. E de repente aquele homem enxergou um exército espiritual incontável em seu favor. E o desespero caiu por terra. Nós somos uma multidão, gente, incontável nesse Hosana Brasil. Jesus nos prometeu que quando 2 ou mais de nós estivéssemos unidos no seu nome, tudo que nós pedíssemos a Ele, Ele nos daria. Nós somos não 2 ou 3, nós somos uma multidão incontável, incontável. E o Senhor nos colocou todos em comunhão, em sintonia, que é como nós estamos agora. Deus nos uniu neste Hosana Brasil, não nos reuniu, por causa do momento que nós estamos vivendo, mas nos uniu neste Hosana Brasil para nos assegurar que nós devemos esperar. Você deve esperar. Eu devo esperar. Todos nós que estamos aqui, aqueles que estão em suas casas, nos seus trabalhos, todos nós devemos esperar que algo possa mudar também na nossa vida. Que não é verdade que fatalmente as coisas vão continuar do jeito que estão, ou de mal a pior, que vai continuar como sempre, e que para nós nada mais há de novo debaixo do céu. Que não tem novidade aí pela frente na nossa vida. Inclusive digo isso a você, que já está idoso, e vendo com tristeza os seus últimos dias aí, últimos dias assim, porque é o final mais da vida, sendo desperdiçado, trancado dentro de casa. E você já se acomodou com essa ideia de que nada de diferente vai acontecer na sua vida. Não. Esperar
significa acreditar que desta vez será diferente, mesmo que você já tenha 100 vezes acreditado e cada uma dessas vezes que você acreditou, você foi frustrado. Mesmo que você tenha acreditado e não tenha dado certo, mesmo que você tenha tentado e tenha falhado, mesmo que você tenha dito assim, eu já fui por esse caminho muitas vezes, eu já tentei muitas vezes ajudar essa pessoa, eu já confiei muito que esse quadro ele se reverteria. E todas as vezes que eu insisti, eu me frustrei. Esperar significa acreditar que desta vez vai ser diferente. Porque você tem Deus com você, meu amigo. E se Deus está com você, não tem parede que possa te deter. Eu gosto muito de uma frase que diz que se o Senhor não abrir o mar, Ele vai fazer com que nós caminhemos sobre as águas. Mas Deus tem como nos fazer chegar ao nosso destino. E se apesar de todas as dificuldades, de todas as fraquezas, você espera, você comoverá o coração de Deus, que acudirá em seu auxílio. Se apesar de tudo que você está vivendo, você não desiste, isso comoverá o coração de Deus, que olha e diz, como é possível que esse meu filho continue esperando, apesar de tudo que está acontecendo, ele não perde a coragem, ele não perde o ânimo. Deus se admira, gente, quando nós esperamos apesar de tudo, e Ele nos confere a sua graça como uma força incrível, quando nós permanecemos firmes. Aquietamo-nos em Deus, confiamos no Senhor. O Senhor que vê a nossa luta, Ele como que diz, é verdade, diante de tantos embates, é preciso que a minha graça seja para Ele realmente incrível. Eu concluo aqui dizendo para você uma coisa que muito tem me ajudado na minha vida. Nenhuma tentativa que nós fazemos, mesmo falhada, mesmo fracassada, nenhuma tentativa, mesmo feita em vão, fica desperdiçada e inútil. Tudo que você tenta pelo bem, por Deus, tudo que você tenta para fazer a salvação chegar aos seus, tudo que você faz de correto, porque é assim que a sua consciência te orienta, toda tentativa que você empreende, ela não fica desperdiçada e inútil se for sincera. Se for do fundo do coração. Porque Deus leva em consideração cada uma dessas suas tentativas. E um dia, a graça de Deus que você vai receber será proporcionada às vezes que você houver tido a coragem de recomeçar do início, como se um milhão de tombos nada contassem. Um dia, eu repito para você, um dia, Deus que leva em consideração cada uma das suas tentativas, um dia a graça de Deus será multiplicada pelas vezes que você tentou, dando com seus burros na água, tentou e foi desmentido nas suas tentativas, mas que você teve a coragem de recomeçar do início. Como se todas as quedas não fossem nada. Coração de criança, né? Brincando, caiu, levou aquele tombo que capotou umas 3 vezes. Levanta, bate a poeira, faz uma massagenzinha no dodói e continua brincando como se nada tivesse acontecido. Um dia Deus vai multiplicar todas as vezes que você tentou, pela graça que você espera. Você consegue imaginar o que é o tamanho do milagre que vai acontecer para você? Começa de novo, desde o início, sem desânimo, porque a palavra de Deus ela nos diz, todos os que esperam no Senhor, está escrito, recobram força, criam asas como águias, correm sem se cansar, caminham sem fadiga. Nós devemos esperar, eu e você,
todos nós aqui devemos esperar que não haja cadeia, por forte e velha que seja, não há algema, não há corrente, que não possa ser despedaçada. Aquilo que nos prende, seja vício, seja pecado, seja o que for, seja desânimo, não há nada que não possa ser despedaçado, porque aquele Jesus que foi em espírito visitar os que jaziam nas trevas do inferno, esse Jesus que rompeu as portas de bronze, que arrebentou as barras de ferro, esse Jesus pode nos libertar de qualquer prisão espiritual e de morte. Jesus pode libertar você, a mim e aos nossos, de qualquer prisão espiritual, de qualquer uma, de qualquer prisão de morte. Ele pode gritar para mim, e nesse Osana Brasil, ele de verdade grita para mim e também para você: vem para fora, levanta. Jesus diz a mim e a você o que ele disse a Lázaro: levanta e vem para fora. Baixe a sua cabeça onde você estiver, feche os seus olhos um pouquinho. Reze comigo e receba esta oração. Senhor Deus, o Senhor é sempre pronto a ter compaixão e a perdoar. Senhor, atende a nossa oração. Nós suplicamos que o Senhor liberte em sua bondade de Pai cada filho e cada filha oprimidos pelas amarras do poder diabólico. Nós te pedimos agora, Senhor Deus, que sempre nos ouve, Senhor, que tem compaixão de nós, que nos perdoa em todo momento. Senhor, atende a nossa oração. Nós suplicamos que o Senhor liberte na sua bondade de Pai misericordioso, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que reza conosco neste momento de oração e que estão oprimidos pelas amarras do poder diabólico. Senhor Jesus, cheio de amor e de bondade, o Senhor nos vê desfalecer por nossa fraqueza. Nós te pedimos de todo o coração, por cada irmão e por cada irmã que se une a nós em oração e que agora nos ouve. Sim, Senhor Jesus, derrama seu amor e a sua bondade sobre este teu filho, sobre esta tua filha que entre lágrimas reza conosco. Mas não são mais lágrimas de tristeza, são lágrimas de alegria e de esperança. O Senhor viu o sofrimento e a fraqueza. O Senhor viu, meu Deus, quando os braços caíram desanimados. Mas nós te pedimos agora de todo o coração, por este nosso irmão, por essa nossa irmã, que reza conosco agora, ou que mesmo nem sabe como rezar, ou nem tem forças para rezar, mas agora nos ouve. Senhor, nós te pedimos, afasta dele, afasta dela o espírito maligno e devolve a cada um, a cada uma, a total liberdade, libertação completa. Suplicamos, Senhor, para que este irmão, para que esta irmã possa testemunhar aos 4 cantos do mundo, como hoje, neste dia, o Senhor o salvou, como a sua palavra determinou para nós. Não temais, permanecei firmes, e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Nós te pedimos, Senhor, que possam testemunhar pelos 4 cantos do mundo, como hoje o Senhor o salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Com grande alegria louvemos a Deus, cantemos ao Senhor. Levanta seu braço junto conosco. Estenda tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é, capaz para ti. Sobre todos nós, Senhor, estenda tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações,
pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Toma posse dessa promessa de Deus. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode